O Rio Grande do Sul é um estado referência nacional em negócios e inovação. Mundo Business se juntou a uma comitiva de empresários capixabas para conhecer o segredo dos gaúchos. A gente veio conhecer esse estado, que é referência aqui na região sul do país. Ele tem mais de 11 milhões de habitantes e uma economia de 582 bilhões de reais de PIB, representa 6% do PIB nacional. De matriz majoritariamente industrial, mas é claro que a gente vai falar de tecnologia e inovação. E a gente começa aqui às margens do Rio Guaíba, principal rio aqui do estado do Rio Grande do Sul, no Cais Embarcadero. É uma antiga região portuária que era abandonada, foi revitalizada e pode servir de exemplo aí para o nosso queridíssimo Porto de Vitória. Um complexo gastronômico que utiliza a arquitetura do centro histórico local em torno dessas docas, locais onde grandes veículos carregam e descarregam mercadorias. O projeto foi inspirado no Puerto Madero, um tradicional ponto turístico da cidade de Buenos Aires, capital da Argentina. Foi inaugurado aqui há menos de um ano, mas já é o lugar preferido dos gaúchos para passar o fim de semana. E essa vista tem um pôr do sol de tirar o fôlego. Mas viemos aqui falar de negócios. Quem recebe a gente aqui em Porto Alegre é a Carol Ferreguetti. Ela é fundadora de uma empresa que é especialista em gestão de comunidades de inovação. Carol, qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente trazer os nossos empresários capixabas aqui para Porto Alegre para aprender com eles o que eles estão fazendo em inovação. Vamos lá? Hoje aqui em Porto Alegre eu vou conhecer o Instituto Caldeira. É um hub de tecnologia criado pela família fundadora da Lojas Renner, onde funcionavam as caldeiras da empresa lá em 1920. Olha isso. Fred pertence à família fundadora da marca de confecções e resolveu, junto com um grupo de empresários gaúchos, construir o Instituto. Como é que foi a ideia inicial do Instituto? Ricardo, prazer estar aqui contigo. Então, esse local aqui que a gente está vendo agora era uma antiga indústria, né, bastante tradicional aqui, que foi a indústria que deu origem, inclusive, às lojas Renner, da qual a família eu faço parte. Né, e basicamente aqui o que aconteceu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, foi que um conjunto de empresários, né, empreendedores, se juntaram, cerca de 40 empresas, né, e juntas formaram um instituto, né, com o objetivo de desenvolver 3 pilares, né, a atração e retenção de talentos, conexão dessas grandes empresas com a nova economia e como é que a gente ajuda o poder público a ser mais ágil, mais digital e mais conectado. Quantos metros quadrados tem aqui? Então, esse aqui, como é um prédio de uma indústria, ele é muito grande, né, e ao mesmo tempo muito próprio para esse tipo de projeto, porque ele não tem paredes. Então as empresas conseguem se enxergar, são 22 mil metros de área construída. 22 mil metros quadrados. Só nesse quarteirão aqui. Né? Em volta dessa área a gente ainda tem mais outros quarteirões onde eram as indústrias também da Renner, que juntas formam aí mais ou menos uns mais 100 mil metros quadrados. Você falava que essa dicotomia, né, de você construir num lugar onde eram as caldeiras da Renner em 1920, um espaço para o futuro. Como é que é isso? Então, a origem do nome do instituto, ele veio das caldeiras da J. Renner, meu bisavô. Na época ele importou 2 caldeiras escocesas que forneciam energia para as indústrias. Né? Então eram indústrias manufatureiras na época, né? Tinham aqui tecelagens, confecções, e agora a gente está reinventando, transformando, trazendo para a era digital, para a era das startups e para a nova economia. Como vocês já viram, esse lugar tem história, né? Mas além das empresas, das startups, aqui também abriga um museu que conta a história da fundação das lojas Renner e do AJ Renner, que é o bisavô do Fred. Tem uma peça aqui que tem uma história muito curiosa, que eu queria saber que história é essa, Fred, dessa capa aqui. Conta pra gente. Então, esse aqui é o poncho do gaúcho, como se fala, né? Essa aqui é a capa ideal, que foi um produto realmente transformador para a época. Ela era uma capa que ela tinha um design específico, ela tapava o cavalo, o cavaleiro. Ela era muito usada pelos cavaleiros, cacheiros viajantes, né, que viajavam pelo interior do estado. E virou um produto assim realmente que explodiu em vendas e foi um sucesso absoluto aí. Outra área que a turma investe pesado aqui é o setor de educação e ainda com iniciativas filantrópicas. Está aqui agora no Campus Caldeira, que já é o 2º andar do prédio, e ele desenvolve programas ligados à parte educacional.
né? Onde o primeiro programa deles é o Nova Geração, que é um programa que busca atender ao público crianças de ensino médio, né, do ensino público, e é um programa que tem uma associação com grandes empresas de tecnologia, entre elas a Amazon, Oracle, Salesforce, que desenharam trilhas de conhecimento ligados à nova economia. E além disso também tem a parte filantrópica, é isso? Na verdade, o Instituto Caldeira ele não tem fins lucrativos, né? E o programa todo, esse programa educacional Nova Geração, ele é um programa que não tem custo para quem participa, né? E aí ele tem por trás disso algumas instituições, algumas fundações, institutos, a própria Fundação AJ Renner, que doaram recursos para fazer com que esse programa acontecesse. Muito bacana a iniciativa, parabéns. Valeu. E obrigado por receber a gente aqui, viu? Foi um prazer ter estado aqui com vocês. Espero que a gente tenha tocado aí muitos empresários que queiram transformar o Brasil assim como a gente fez aqui. Vamos conhecer o Tecnopuc, um dos maiores parques tecnológicos da América Latina, aqui dentro da PUC do Rio Grande do Sul. Olha isso. Quem nos recebeu aqui no Tecnopuc foi a Daniela. Ela conta a história da instituição, criada dentro da tradicional Universidade Gaúcha PUC Rio Grande do Sul, e a importância de investir na formação das pessoas para desenvolver espaços desse tipo e promover negócios inovadores. A criação do Tecnopuc vem de um movimento da PUC para desenvolver a sua área de pesquisa. Além da criação do Parque Tecnológico, a gente teve outras iniciativas, como a formação de professores doutores, né, um investimento na formação desses profissionais. E a gente teve, então, uma prospecção ativa de algumas empresas, como Dell e HP. São 6.000 pessoas vinculadas às operações dessas 200 organizações, só aqui no Tecnopuc temos grandes cases também. Metade dessa comunidade é de startups, então a gente tem cerca de 100 a 120 startups. É um número que muda bastante, porque hoje a gente tem diferentes formas de apoiar essas startups. Então eu tenho diferentes programas de desenvolvimento e aceleração, e elas entram no momento em que elas precisam do apoio do Tecnopuc, né? Então, às vezes elas estão vinculadas a mais de um ecossistema, não só ao nosso, então esse número costuma mudar bastante aí ao longo dos meses. Bom, agora a gente vai conhecer uma empresa que cria soluções tecnológicas para outros negócios e está antenada nas principais tendências de inovação do mundo. Vamos lá? O Rodolfo explica o que estamos fazendo aqui nessa sala. Um verdadeiro laboratório para experimentar novidades que a empresa criou. E o elemento X é muita tecnologia. A gente atua buscando e desenvolvendo novas tecnologias, né? A gente trabalha na borda tecnológica ali, entendendo se essas tecnologias inovadoras realmente funcionam, realmente podem gerar valor para os nossos clientes, né? Para a DB Server. E para isso a gente conta com cerca de 30 pessoas, né? Das mais variadas áreas, desde ciência de dados, machine learning, design, agilistas e desenvolvedores. Tem lâmpada inteligente e também muita novidade de realidade virtual. Aquilo que recentemente ganhou fama com o nome de metaverso. A gente vai conhecer agora uma das maiores corretoras de investimento do Brasil aqui em Porto Alegre. Eles têm 20 bilhões de reais sobre gestão, mas não são só grandes não, também são muito diferentes. O fundador Tito Guzmão trabalhou numa grande corretora antes de fundar a empresa e se diferenciou muito no mercado por aplicar tecnologia para facilitar os investimentos. Comecei a empreender e aí gostei da jornada de empreender, do cruzar, cabecear, fazer o gol. Eu acabei entrando aí logo numa empresa do mercado financeiro e pude ter a oportunidade também de empreender dentro dessa empresa, o que é muito bacana, as empresas que dão esse espaço. E aí depois tive a oportunidade de sair para construir a minha pegada ali do que eu acho que tem que ser uma empresa de mercado financeiro, com a minha cabeça de cultura, enfim, dos meus sócios. Bom, investir é uma tarefa nada fácil, né? Nada trivial, são muitas escolhas, muitos produtos complexos, só que investir é super importante para qualquer ser humano. Então o que a gente fez foi como é que a gente pode achar uma solução diferente, mas de uma forma não chata, não quadrada, engajando as pessoas, e é isso que é a Warren. Mas lembra no começo da matéria que eu disse que a gente veio com um grupo de empresários capixabas para cá? A gente viu que várias instituições e empresas elas conseguiram se juntar para fazer com que a inovação acontecesse. E eu acho que é muito possível a gente levar isso para o Espírito Santo. O que é rico e é importante levar para o nosso estado é a integração entre a instituição privada, as instituições de ensino e a comunidade.
Os visitantes aprovaram a experiência e tiveram muitos aprendizados com o ecossistema conectado de Porto Alegre. Muitos insights, né, para aplicação lá no escritório, insights também, conexões. Mas eu vi que em todos os lugares que a gente foi aqui, o pessoal comentou muito do Pacto Alegre, que foi uma união das empresas com o governo e com as instituições de ensino. E eu acho que é algo que a gente pode aplicar lá no Espírito Santo também, unir essa força, fazer uma força-tarefa para a gente desenvolver o Estado com mais rapidez. O Espírito Santo como um todo é um celeiro de boas pessoas, né, de boas empresas, então não só a capital, não só a Grande Vitória, como Linhares, São Mateus, já temos movimentos em Linhares com o Espírito Hub, em São Mateus com o Bússola Hub, dentre vários outros que estão surgindo agora. Então assim, as pessoas elas estão famintas, as pessoas estão querendo trabalhar inovação, implementar cultura de inovação dentro das empresas, enfim, eu acho que faz todo sentido. Inovação, tecnologia, novidades, quebra de padrão. Porto Alegre tem muito a ensinar para o Espírito Santo. Voltamos à viagem com um monte de ideias na cabeça e de sonhos na bagagem.